bem com vocês? Aqui é a tia Thaís, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos ter aí aula de língua portuguesa, correção aí da nossa atividade aí do nosso livrinho Aprendendo Gramática, ok? Então, vamos abrir o nosso livro na página 55 para a gente fazer aí uma revisãozinha e fazer a correção da nossa atividade, beleza? Muito bem. Esse conteúdo nós já vimos, tá? Anteriormente, em aulas aí anteriores, ok? Qualquer dúvida, gaguejei. Então, qualquer dúvida, vocês podem aí retornar nas aulas anteriores também, para poder estar assistindo as aulas anteriores, tá? E a gente vai fazer a correção hoje de frases e sinais de pontuação, ok? Tia, mas nós já fizemos isso. Tia, já fizemos. Só que o que nós vamos fazer? Dar uma revisadinha, tá? Sempre é bom dar uma revisada, tá? Para relembrar aí o que nós já estudamos, ok? Muito bem. Então, nós temos aí, tá? Um pequeno textozinho pra gente fazer a leitura juntos, ok? Repararam na minha blusa nova? Linda, né? Ó, colégio escritor. Muito bom. Então, vamos lá. Leia o texto. De olho na mesada de cada um. Vamos ler? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, você vai ler aqui, beleza? Muito bem. Professora. Diga, Joana, o que você quer? Eu tenho um problema. Qual é o problema? Bem, eu não tenho mesada. Ok, Joana. Isso não é um problema. Nem todo mundo tem mesada. Aqui na classe, uns têm e outros não. Cada família administra o seu dinheiro de um modo. Alguns pais dão mesadas aos filhos e outros não. Uns dão mesada por semana, outros por mês, outros por quinzena. E assim a professora foi falando tudo o que sabia sobre mesada. Okay? Alguém aí recebe mesada? Nunca recebi. Vou ter que conversar com meu pai sobre isso, que eu nunca recebi mesada, né? É verdade. Então, vamos lá. Frases. O que é uma frase, né? Então, uma frase, ela é o quê? Ela é uma palavra ou, tá? Um conjunto aí de palavras que fazem o quê? Que expressam uma ideia, uma informação completa, ok? Então, frase é uma palavra, por exemplo, socorro, né? É uma frase. Por quê? Porque nós sabemos o sentido dessa palavra. Então, ela tem um sentido, ela tem uma informação completa. Então, por isso que frase tanto pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras, ok? Mas para que, né, aquele conjunto de palavras ela possa ser chamada aí de frase, ela tem que ter o quê? Ela tem que expressar uma ideia, uma informação completa. Então, ela tem que ter o quê? Sentido, ok? Muito bem. Por exemplo, nós temos aí, ó, adeus, silêncio e socorro. Né, uma frase, porque, né, como eu falei anteriormente, ela expressa aí uma ideia, ela expressa uma informação, ela expressa um sentido completo, beleza? Muito bem. Nem todas as frases necessitam de um verbo para terem sentido completo. O que é um verbo mesmo? Exatamente, meninos. Os verbos são aquelas palavras que expressam uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, certo? E não necessariamente precisa ter um verbo para que a frase ela tenha sentido. Como nos exemplos acima, adeus, né? Não tem um verbo, mas essa palavrinha ela é uma frase. Por quê? Porque ela tem um sentido
completo. Muito bem. Dentro disso, dentro das frases, nós temos aí os sinais de pontuação, certo? Então, nós temos aí o ponto final, ponto de interrogação, exclamação, os dois pontos, o travessão, a vírgula, ponto e vírgula, as aspas, as reticências e aí os parênteses, né? Que fazem parte aí das frases, dos textos que vão dar o quê? Sentido, ok? Então, de acordo com a informação transmitida, né, nós fazemos uso dos sinais de pontuação para dar o quê? Para dar uma pausa, para dar um ritmo, para dar entonação dentro do nosso texto, dentro da nossa frase, ok? Então, nós temos, ok? Temos que usar as pontuações corretamente. Por quê? Exatamente por isso, porque os sinais de pontuações aí, os sinais, eles vão transmitir uma informação dentro do texto. Por exemplo, uma pausa, se você coloca uma vírgula no lugar errado, o que vai acontecer? O sentido daquela frase vai ser outro que talvez você não queria que seja aquele sentido que você queria no seu texto, certo? Então, nós temos aí ó, o ponto final, que ele é usado o quê? Para terminar, para finalizar aí frases tanto afirmativas quanto negativas, né? Indicando o quê? O fim de uma ideia. Então, eu vou usar o ponto final para dizer, ó, leitor, atenção, eu estou finalizando aqui a minha frase. Então, você vai usar o ponto final, beleza? Nós temos aí o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é usado para terminar as frases o quê? Interrogativas, terminar uma pergunta dentro do nosso texto, ok? O ponto de exclamação, ele é usado para o quê? Para terminar as frases aí exclamativas, que indicam o quê? Uma admiração, uma surpresa, um espanto, uma alegria dentro do seu texto, dentro da sua frase, ok? Os dois pontos são usados antes de quê? De anunciar, né, quando a fala de um personagem, quanto aí a fala de um personagem. Então, se ao longo do seu texto, você vai inserir um personagem, então o que você tem que fazer? Colocar aí os dois pontos para iniciar aquela conversa, certo? Ou também uma citação, por exemplo. Então, você vai citar algo que é de outra pessoa. Então, você vai colocar lá, segundo fulano de tal, né? Segundo João, dois pontos, aí ele fala o quê? Aí você, né, coloca lá o que ele falou. Por quê? Porque o seu leitor vai perceber que aquilo lá não é você que está falando, é outra pessoa, ok? Nós usamos também os dois pontos para enumerar alguma coisa. Por exemplo, aí nós temos aí, as minhas frutas preferidas são, dois pontos. Então, eu vou enumerar laranja, vírgula, pera, vírgula, uva, vírgula, abacate, banana, ok? Então, é uma enumeração, beleza? Nós temos aí também o travessão. O travessão, ele é usado para o quê? Para indicar o início da fala de um personagem. Então, nós sabemos aí que quando nós vamos iniciar a fala de um personagem, né, antes nós temos que colocar o quê? Exatamente, os dois pontos, logo o travessão, ok? Então, aí, para indicar para o nosso leitor que ali é a fala de um personagem. Nós também temos aí as reticências, ok? Que indicam o quê? Indica um pensamento que não está completo, que ele não foi finalizado, que ele foi interrompido pelo escritor ali, ok? Então, por exemplo, quando eu falo assim, estou pensando, então eu vou colocar lá os 3 pontinhos, porque eu não finalizei a minha ideia, pensando em quê, né? Vírgula. A vírgula, ela é muito, muito importante dentro do texto. Por quê? Porque ela indica uma pequena pausa no texto, ok? E ela é usada para separar, por exemplo, palavras ou expressões, tá? Um potinho só rodando, rodopiando no ar,
ok? Então, a vírgula aí para indicar expressões, para indicar uma pausa, ok? Por isso que eu sempre uso esse exemplo aqui, que é nos textos de vocês, quando eu falo assim, pessoal, cadê a vírgula que eu tô ficando sem respirar? Então, por causa dessa pausa, então nós temos que ter a vírgula dentro do nosso texto para que tenha pausa dentro dele, para que a gente consiga assimilar a ideia e não comece a ler assim disparadamente. Nós também usamos a vírgula em local e data, tá? Então, quando você for usar data e local aí, você vai colocar o nome da cidade, vírgula e a data. Então, aí para indicar o local e a data. Nós também usamos para elementos de endereço. Então, como nós temos o nome da avenida, vírgula e o número, para indicar aí que logo depois tem o número da casa, por exemplo. Uma explicação, Paulo, aluno do 5º ano. Então, nós estamos aqui fazendo o quê? Caracterizando, explicando quem é o Paulo, ok? Então, nós usamos a vírgula. Nomes de uma relação, ok? Por exemplo, aí, fui à feira e comprei mamão, banana, abacaxi, uva e melão, ok? Então, para dar uma relação aí que ela comprou tudo isso nessa feira, tá? Nós temos aí também o ponto e a vírgula, que indica o quê? Uma pausa maior que a vírgula, ok? Então, por exemplo, Rui chegou às 9 horas, Lucas às 10, ok? Então, quando nós tivermos o ponto e vírgula, nós vamos dar uma pausa maior na nossa leitura. Parênteses são usados aí para inserir termos explicativos ou chamar a atenção em frases ou palavras dentro do texto. Por exemplo, eu estava descansando no jardim a cochilar, né? Então, ele vai explicar aí esse cochilar. Na verdade, já estava dormindo. Então, ele está explicando aí essa palavrinha cochilar, beleza? Nós também temos aí as aspas, certo? Então, as aspas são usadas para quê? Para chamar a atenção, tá? Das palavras ou expressões, para dar ênfase em determinadas palavras, tá? Indicar fala ou pensamento de alguém, ok? Então, nós usamos aí, as aspas para dizer assim, olha, leitor, isso aqui é ele que está falando, não sou eu, tá? Nós também temos os tipos de frases, tá? Então, os sinais de pontuação são importantes na organização dessas frases. Há vários tipos de frases, há interrogativas, as exclamativas, as imperativas e optativas. Então, as afirmativas, elas afirmam alguma coisa. As negativas, elas negam alguma coisa. As interrogativas, elas indicam o quê? Uma pergunta. As exclamativas indicam admiração, surpresa, alegria, espanto, dor, medo, susto, ok? Então, percebe que os tipos de frases, eles têm mais ou menos o mesmo sentido das pontuações? Muito bem. Imperativas indicam o quê? Ordem ou pedido, ok? Podem terminar com ponto final ou ponto de exclamação. E temos também as optativas, que o quê? Exprime um desejo. Então, percebe que tem uma ligação muito forte entre frase, pontuações e tipos de frases. Ok? Muito bem. Então, nós temos aí uma pequena atividade, tá? Então, vamos lá. Leia o texto e depois responda ao que se pede. Teimosia. Maria Clara é uma menina terrivelmente teimosa. Dentro de sua teimosia, há coisas verdadeiramente incríveis. Certo dia, a mãe a estava recriminando. Maria Clara, não faça isso. Faço. Não faça, Maria Clara, repete a mãe. Faço, faço, faço e faço, repetiu a menina. Não faça, explode a mãe no auge da indignação. E Maria Clara, com a voz cheia de censura, puxa, mamãe, mas a senhora sabe ser teimosa, hein? Então, vamos lá.
Copie do texto uma frase afirmativa. Então, nós sabemos que na frase afirmativa ela vai terminar com ponto final. Maria Clara é uma menina terrivelmente teimosa. Copie a frase em que a pontuação é usada para anunciar a fala de alguém. Então, nós temos aí: certo dia, a mamãe a estava recriminando. Okay? Então, foi usado aí os 2 pontos, que vai indicar o quê? Que logo à frente vai ter a fala de alguém. Sublinhe no texto acima as frases exclamativas. Então, todas aí que tem o ponto de exclamação. Então, nós temos essa: faço, tantã, não faça e puxa mamãe, ok? Então, todas aí exclamativas. 2. Escreva dentro dos parênteses, ok? O sinal de pontuação adequado. A mamãe, vírgula, tendo que sair, vírgula, aflita com o filho levado, vírgula, disfarçadamente, pede ao marido, 2 pontos, porque vai indicar uma fala. Fique de olho no Edivaldo, viu? Este, atento ao jornal, vírgula, retruca. Fica de olho no quê? O menino socorre. Pai, é para você ficar de olho em mim, viu? É de mim que ela está falando. Então, nós temos aí o uso dos nossos pontos, das nossas pontuações. Use a vírgula corretamente. Salvador, vírgula, 29 de junho de 2014. Para fazer um bolo, vírgula, vou precisar de, 2 pontos, leite, vírgula, ovos, vírgula, manteiga, vírgula, açúcar, vírgula, farinha de trigo e chocolate, ponto. Avenida Novo Horizonte, vírgula, 214, vírgula, Vila Esperança. Leia o texto a seguir para empregar corretamente os parênteses que estão faltando. Que barato! Ou melhor, que barata! A peça A História da Dona Baratinha, que conta as peripécias de uma barata que queria se casar. É a atração do Espaço Correia Lima, na rua Bento Lisboa, 64, Catete, hoje e amanhã, às 17 horas. Os primeiros 20 leitores que apresentarem o recorte original da coluna ganharão ingresso duplo. Os demais terão 50% de desconto, R$10 sem desconto. Então, nós temos aí: complete o acróstico com o nome dos sinais de pontuação. Então, nós temos aí, 1, aspas, 2, ponto final, 3, reticências, parênteses, vírgula, interrogação, exclamação, travessão e 2 pontos. Ok? Então, nós temos aí a 6, ler o texto com atenção. Então, vocês vão ler o texto, ok? E vamos lá para a atividade. Agora responda. De acordo com a pontuação da frase 2, quem ficaria com a herança? A irmã. Muito bem. Escreva a frase fazendo a pontuação relativa à decisão do juiz. Então, vamos reescrever. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do pedreiro? Nada. Dou aos pobres. Tá? Então, essa aí foi a decisão do juiz. 7. Que sinais de pontuação foram usados no poema? Então, nós temos aí os parênteses, ok? A exclamação, as vírgulas e as reticências. Para que serve os parênteses usados no segundo verso? Que é esse aqui, esse, né? Então, quando nós falamos em verso, nós estamos falando em cada linha dessa aqui. Quando nós falamos em parágrafo, nós estamos falando de todos os versos, ok? Então, para dar uma explicação. Para que servem as reticências e o ponto de exclamação?
Então, as reticências indicam que o pensamento não está completo. O ponto de exclamação indica espanto ou medo. Observe a cena e crie um diálogo. Não se esqueça de empregar todos os sinais de pontuação estudados. Olha, creio eu que a mamãe de vocês não vai encontrar o quarto de vocês assim não, né? Nunca, jamais, né? Muito bem. Então, aqui, nessa linha aqui, vocês vão criar as frases aí, um pequeno textinho, tá? Sobre essa imagem que vocês estão vendo. O que passou pela cabeça da mamãe quando viu aí essa imagem? 9. Então, aqui vocês vão usar, tá? Leia o texto e no lugar do quadradinho coloque o sinal de pontuação adequado, ok? Então, está aqui todos os sinais adequadamente, ok? Aqui. Muito bem. 10. Observe a tirinha abaixo. H, pode pendurar este quadro para mim? Vou pegar minhas ferramentas. Onde quer que eu pendure? Ai, gente, é o tamanho do quadro e ele com toda uma... Copie da tirinha uma frase interrogativa. H, pode pendurar esse quadro para mim? Então, nós temos o ponto de interrogação aqui. Onde quer que eu pendure? E outro ponto de interrogação. No primeiro quadro, em relação à frase do segundo balão, podemos afirmar que é uma frase afirmativa. Então, no segundo balãozinho aqui, ó, nós temos uma frase afirmativa, ok? Então, pessoal, finalizamos por aqui, ok? Mais uma correção da atividade de língua portuguesa, ok? Não deixem aí de colocar o assistido, tá? No botãozinho aqui embaixo, para você marcar aí que assistiu toda a aula, ok? E não esqueça também de seguir o nosso cronograma de atividades, tá? Deixar suas atividades sempre aí em ordem, ok? E sem atrasos, ok? Estudem bastante os conteúdos que já foi ministrado, que já foi estudado, mas dá uma retomada, tá? Pega o livro quando você estiver aí e tal, sem atividade, já fez tudo, então pega o livro, releia, estude mais um pouquinho. Sempre é bom estar bem antenado aí, bem informado nos conteúdos, ok? Um grande beijo, um grande abraço, e a tia está morrendo de saudades, mas creio que logo, logo estaremos de volta, ok? Um cheiro e até a nossa próxima aula.